Bem-vindos à nossa aula. Na aula anterior eu trabalhei com vocês justamente os reinos que se desenvolveram no continente africano. Aqui eu mostro para vocês, eu sempre parto dessa linha do tempo, né? Em que justamente vocês vão ver aqui o tempo de duração de cada reino, né? Desde a sua origem, seu período de decadência. Então, vocês têm aqui uma linha do tempo que vai de 500 anos, 500 anos depois de Cristo, até início do século XIX. Né? Início do século XIX. E me reportei, né, ao reino de Gana, né, ao reino de Mali, e vou ainda trabalhar justamente os reinos seguintes. Veja só, pessoal, durante a aula eu mostrei para vocês justamente aquela situação em que os costumes de cada povo, cada povo. E um dos pontos que a gente tem que destacar, né, é justamente o fato da os griots, né, que eram justamente aqui eu destaquei para vocês, que eram pessoas, né, que tinham a tradição, né, de contar as histórias. Na realidade, eram parte do que acontecia no reino Mali, era passado de geração em geração através da oralidade. E as pessoas que tinham essa função era chamado de griots. Né? Então, não é nenhuma surpresa, com certeza, que se as partes da história eram contadas de forma oral, então, com certeza, pontos, né, importantes também poderiam deixar de se perder no tempo. Né, se perder no tempo, pois só era destacado alguns pontos. Então, veja só, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês, né, o próximo império, né? O próximo império é justamente o Império Songhai. Então, esse império, assim como aconteceu no Império de Ganda e o Império Mali, também foi conquistado pelo povo vizinho. E esse povo vizinho era justamente o povo Songhai. Esse povo fundou um poderoso império na região do rio Níger. E esse império ficou então justamente conhecido como Império Songhai, como vocês podem ver aqui. Em Tombouctou, os Songhais conseguiram melhorar o abastecimento de água da cidade, né? Justamente canalizando e perfurando poços. Essas melhorias também possibilitaram, né, justamente aí duas situações que a gente pode destacar. Com certeza, a qualidade de vida da população e, consequentemente, também o aumento na produção agrícola. Então, uma coisa leva a outra, né? Água, disponibilidade de água, qualidade de vida e produção agrícola. Então, a sequência. Sobre o domínio Songhai, né? Tombouctou tornou-se um grande centro de estudos, né? Então é uma cidade de referência, com cerca de 180 escolas, ensino islâmico, né, na cidade. Então, isso levou a uma certa prosperidade intelectual, né? Certa prosperidade intelectual. Os comerciantes, né, levaram à cidade, né, livros e manuscritos vindos de outros, né, de outro lado do Mediterrâneo. Então isso aí permitiu justamente a gente pode dizer assim, a união de culturas, né, a união de culturas.
devo destacar aqui que foi justamente então a expansão, aproveitando esse momento, né, a expansão da cultura islâmica, certo? Da cultura islâmica. Veja aqui alguns trechos, né, alguns manuscritos que permitiam então aí os árabes, né, eles se destacam muito no estudo da astronomia. Vou avançar aqui um pouco para que a gente... Então, os reinos, né, iorubás, né, que eram vários reinos que começaram a se desenvolver na região da atual Nigéria. Se desenvolveram principalmente a partir do século X. Diferentes reinos que se formaram, né, por povos de etnia iorubá, como Ife, Of, Queto e Benin. Então, Ife era o reino mais importante dos iorubás. Então, o que eu estou destacando aqui é que esses iorubás, né, eram uma etnia, tá certo? Um povo. Tinham sua cultura própria. Mas eles desenvolveram, né? Vou apagar aqui. Eles desenvolveram vários reinos. Isso mostra para nós, então, que não existia, então, uma centralidade, um poder central. Cada comunidade, então, tinha sua forma de governo, o seu reino. Então, Ife era o reino mais importante dos iorubás, formado já no século VI. Se tornou importante, né, graças à posição, né, de entreposto comercial, uma espécie, né, de ponto estratégico, né, para o desenvolvimento do comércio. Também porque seus artesãos aprenderam desde cedo técnicas da fundição de ferro. Além disso, Ife era um importante centro religioso e político, né, que nesse reino, né, morava, né, o Omi, principal rei iorubá. Os demais reis, né, eram denominados, né, Obás. Olha as expressões, pessoal. Obás. E todos deviam respeitar o reino, né, a autoridade do Oni. Então, só para vocês verem como era a forma administrativa, embora eles tivessem, então, vários reinos, né, existia um reino que se sobressaía, era mais importante que os demais, certo? Então, o reino de Ife, ele vai se destacar não só pelo seu poderio econômico, mas também vai se destacar no aspecto das artes. Então, escavações realizadas na região revelaram, né, que a arte iorubá era muito elaborada. Foram encontradas esculturas, né, em terracota. Terracota, pessoal, é escultura feita em barro, cozido, né, que permite, então, ali um endurecimento que permite o escultor fazer, então, muitos detalhes, como você vê aqui, ó, essa rainha, né, do século XIII, né, é em terracota. Então, aí, isso aqui é uma forma de argila. Então, foram encontradas essas esculturas, não só em terracota, como também em cobre, latão, que mostram, então, o domínio que eles tinham da metalurgia. Então, entre elas estão algumas esculturas que representam justamente cabeças de rainhas, né, e que pertenciam, então, à nobreza da região. Está aqui, olha, essa segunda aqui você vê, então, uma escultura feita em bronze, já do século XIV. Veja aí, então, para fazer uma escultura com essa complexidade, né, você conseguir esculpir no metal, né, então exige um domínio muito grande da técnica, né, da metalurgia. O reino de Benin,
um dos reinos mais importantes dos Yorubás também, foi fundado no século XV. Esse reino prosperou principalmente por causa da atividade mercantil. Por esse reino passaram produtos como, né, sal, peixe, dendê, então, tecidos. Então, tinha uma grande diversidade de produtos. O poder do reino, né, era centralizado na figura do Obá. Então, observe sempre, eu estou me reportando a esses termos, que faz parte da cultura afro. Certo? Obá também controlava os chefes das aldeias. Então, era uma forma aí. Então, existiam as aldeias, cada aldeia tinha seu chefe. No entanto, essas aldeias tinham um poder central na figura do Obá. Isso no reino de Benim. Aqui, novamente, então, nós vemos aqui a arte que existia, né, na elaboração das esculturas. Esculturas feitas aqui em alto relevo sobre o metal, né, de ferro. Então, Benim produzia grande quantidade de esculturas em relevos, né, em placas de metal, que mostravam diferentes aspectos de sua cultura. Um exemplo, né, dessa arte é a placa de bronze mostrada abaixo, que representa um Obá acompanhado por chefes, guerreiros e servos. No caso aqui, olha, você vê que o Obá, né, ele é representado aqui, sua importância, pelo tamanho, né, em que ele é representado, certo? Então, aqui mostra a figura central da peça, né? Então, a espada, justamente representando aí, né, um dos principais símbolos de poder, né? É um colar de contas, né, que é feito em cobre, então já reservado justamente para pessoas de elite, então mostrando toda a sua grandiosidade e poderio, demonstração de riquezas. Observe bem, então, esses dois personagens aqui, né, que eram o quê? Eram representados como servos. Então, o servo, na estrutura de nobreza, né, ele está abaixo. Né? Então, o servo, ele a posição social dele não é de grande destaque. Então, como você vê aqui, olha, foi representado, né, em personagens menores. Ao lado dele, você vai ter, então, aqui personagem, né, como aí um dos chefes guerreiros, certo? Então, aqui vocês veem, ladeado por esses chefes guerreiros, que eram justamente, então, aqueles líderes de tribos, né, que, consequentemente, devia ter sido escolhido pelo Obá. A cultura afro, né, ela tenta explicar, né, ela tenta explicar por meio da antropologia, né, de forma mítica, a existência da criação do mundo, assim como em todas as partes do mundo, se você for estudar, vai ter uma explicação sobre a origem da vida, como surgiu o mundo, e sempre isso nos reporta a explicações religiosas, né? Então, veja aqui, né, você tem nessa página 60, uma representação, certo, da criação do mundo. E veja como o tema criação é parecido, no entanto, as explicações são diferentes. Então, os povos, né, Yorubá criaram uma religião bastante influente, que serviu como base para a formação de outras religiões em lugares diferentes do mundo. Até porque os negros que foram escravizados, né, na África, eles se espalharam, eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Né? E com eles vinha então todo esse aspecto cultural. Então a religião
Yorumbá, o Deus Supremo, né, recebe o nome, né, de Olodumare, ou só, né, Olorum, também como pode ser chamado. Foi ele quem gerou os orixás, né, que a gente pode dizer assim, a grosso modo, esses orixás são justamente deuses, né, menos importantes, que tinham tarefas específicas. Então, observe bem aqui que os orixás, que criado por Olorum, né, eram deuses que ficavam encarregados da criação, né, e do governo do mundo. Então, a cidade de Ife, como aquela que eu já expliquei anteriormente, que era um grande centro econômico, né, comercial, é considerado o nascimento, né, o local do nascimento da religião tradicional, né, Yorumbá, onde as divindades criaram o mundo, segundo eles. Então está aqui um texto, né, que é justamente aqui o surgimento da humanidade, a lenda de Yorumbá. E aqui, ó, agindo segundo as instruções de Olodumaré e carregando consigo o material necessário, Orixalá desceu sobre o deserto aquoso, ou seja, um deserto não existia não existia vida, né? E essa expressão aquosa, pessoal, é justamente umedecido, né? Então, levava consigo, olha aí, segundo ele, levava consigo uma concha de caracol cheia de areia, uma galinha branca e uma pomba. Chegando a um determinado ponto do imenso vácuo, né, jogou a areia e soltou as aves, que começaram imediatamente a ciscar o chão com as patinhas, espalhando a areia por toda parte. Onde esta caía, transformou-se o pântano em terra seca. Daí porque existia então aquele deserto aquoso que eu citei aqui para vocês, segundo essa lenda. Por cair de forma irregular, ia formando montanhas e vales. Né? Terminada, estava a primeira fase da criação. Olhe como a religião afro, ela explica aí, então, a origem do mundo, certo? E aí vem as fases seguintes. Veja só. Então, Olodumaré ordenou, né, seu inspetor de tarefas, o camaleão, que fiscalizasse o trabalho. Após 2 visitas, ele retornou informando: está tudo perfeito. Orixalá foi incumbido para povoar a terra. Criou primeiro as aves, que rapidamente multiplicaram-se. Plantou as árvores para suprir a necessidade de água. Oreluere, desculpa aqui a expressão, Oreluere, liderou um grupo de seres especialmente criados para habitar a porção sólida. Esses multiplicaram-se e a quantidade de água tornou-se insuficiente. Orixalá pediu água, né, a Olodumaré e que enviou então a chuva, incumbindo a seguir, né, de moldar corpos dos homens com o pó da terra. Olha como isso aqui é semelhante, pessoal, à criação descrita na Bíblia, né? A criação do primeiro homem, Adão, né? Que segundo a tradição bíblica foi a narrativa da Bíblia, né? Deus esculpiu o homem do barro, né? Então, na explicação afro, né? Orixalá foi quem justamente
pediu ao Deus maior, né, Olodumare, que enviasse água. Então ele pegou a água, né, juntamente com o barro, e aí começou a moldar. Ele chama aqui o pó, né, mas o pó que está se referindo aqui é areia. E com isso moldou, né, moldava perfeitos, né, ou defeituosos, desde que a forma resultante pudesse receber a essência da vida. Então, Olodumare, né, inflamava essas esculturas, né, de barro com vida. Então, veja só aí que se assemelha muito, né, a algumas explicações com a origem da criação relatada pela Bíblia. Então, vocês façam aqui essas 3 questões, tá certo? Essas 3 questões. De acordo, né, com esse texto que a gente leu. Vocês pausem aí o vídeo, né, copiem, já que o pessoal aqui, a turma não tem livros, né? Vocês podem copiar e aí acompanhe novamente, volta o vídeo, né, faz a leitura e vai respondendo. Então, assim, a gente atende a nossa necessidade, tá bom? Então, continuando aqui, vou continuar, mas vocês anotem aí que já essas 3 questões. Dá aquela pausazinha no vídeo, faz a anotação das questões e começa a responder. Bom, continuando, pessoal. Continuando. Então, aqui, olha, o livro continua aprofundando as explicações sobre a religião afro, né? Então, segundo a tradição iorubá, a partir da criação dos primeiros seres humanos, na cidade de Ife, a humanidade teria se espalhado para as demais regiões do mundo. Segundo também, eu vou parar aqui um pouquinho, segundo também a teoria da evolução, o homem teria realmente surgido na África, né? Os homens mais primitivos, todos os registros foram da África e dali foram se espalhando para o resto do mundo. Essa explicação aqui é segundo a teoria da evolução. Bom, continuando. Na sociedade iorubá, cada ser humano que chega à Terra não é visto apenas como fruto de seus pais, mas como um mensageiro do mundo espiritual. O nome da criança não é inventado, mas se descoberto. Existe então toda uma tradição, pessoal. Antes de seu nascimento, seus pais consultam um oráculo. Oráculo é justamente aquele líder religioso, né, que tem nas tribos, para descobrir a procedência espiritual do seu filho. De acordo com a religiosidade iorubá, cada orixá tem um caráter único, né? Suas características, que é religiosamente atribuído aos seus seguidores. Então está aqui, ó, os orixás, certo? Da religião. Cada um, com o seu nome específico, traz suas características. Então está aqui, ó, Orixalá, responsável por criar partes de terra, né, do nosso mundo. Também por ter dado forma aos seres humanos. É considerado o representante de Olodumare na Terra. Muito reverenciado pelos que seguem os orixás, as pessoas que seguem os orixás. Seus seguidores gostam do poder, são criativos, determinados e muitas vezes mandões. Olha as características aí. Oxum, que esse daqui, é a divindade da água doce, dos rios, lagos e cachoeiras. As mulheres que desejam ter filhos, né, dirigem-se a Oxum, pois seus poderes estão relacionados à fertilidade. Seu símbolo é um espelho, né, em forma de leque.
Vocês verem. Exu, responsável por levar os demais orixás às oferendas feitas pelos humanos. Esta está associada ao poder da fertilização e à força transformadora das coisas. Acredita-se que os seguidores de Exu são espertos e rápidos. Seu símbolo é o ogo, né? Um tipo de porrete, né? Olha aqui, feito de madeira isso aqui, né? Que sempre carrega. Bom, aí aqui vem Ogum, né? Que é a divindade da guerra, da caça, é conhecido por ter o poder, né, de facilitar a prosperidade das pessoas, conhece os segredos da metalurgia necessários para a fabricação de instrumentos agrícolas e de guerra. Seus seguidores são apaixonados e teimosos. Seus símbolos são a espada e as ferramentas, como pá e enxada. E aqui, né, Obaluaê, é a divindade, né, da varíola, das doenças contagiosas. Costuma punir com doenças aqueles que não lhes respeitam. Porém, também está relacionado à cura de diversas enfermidades. Os seguidores, né, de Obaluaê tornam-se sábios quando envelhecem, mas alguns preferem ficar sozinhos, isolando-se do mundo. Seu símbolo, né, é a xaxarrá, uma espécie de vassoura que ele usa para varrer as pestes para longe. Se vocês observarem aqui nas minhas leituras, todas as vezes então eu me deparo então com expressões de origem afro que não estão no nosso cotidiano, né? Mas se vocês fizeram uma rápida pesquisa, existem principalmente ali na região da Bahia, né, muita presença desse sincretismo religioso, dessas religiões de origem afro, né? Então, por exemplo, aí grupos de dança, né? Ou, por exemplo, o Olodum, né? Então, vem de origem dessas expressões religiosas. Vocês podem observar. Então, continuando, né, aprofundando aqui a questão do aspecto religioso, as máscaras africanas. A utilização de máscara fazia parte dos costumes de grande parte dos povos africanos. Elas eram produzidas para diversas celebrações religiosas, como rituais de guerras, ritos de passagens, cultos, né, aos antepassados, entre outros. A maioria das máscaras africanas eram feitas de madeira, adornadas com conchas, né, ferro, bronze, marfim, pedras coloridas. A natureza de seus elementos serviam como inspiração para o artesão que confeccionava a máscara. De acordo com essas sociedades, né, as máscaras tinham funções específicas. Pelos ritmos da música, da dança, pelos santuários, né, e recintos sagrados, pelas máscaras e esculturas criadas pelos artesãos anônimos, os povos africanos ligavam-se pelos seus ancestrais e ao mundo paralelo e, às vezes, ao invasor dos espíritos. Essas crenças, né, e práticas davam a estabilidade e um sentido firme de identidade às comunidades e santificavam a relação delas com a terra que as sustentava. Um tanto que é parecido, né, essa tradição aqui entre essas
pessoas que cultuavam as divindades africanas, com também as tradições indígenas, né? Que existe sempre também essa relação do índio com a terra, né? Na qual eles sempre tratam a terra como chamando de mãe terra, né? Que é justamente uma forma de reconhecer a importância do planeta. Então, os artefatos sagrados, as máscaras eram consideradas elementos de ligação entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural. Elas poderiam simbolizar, por exemplo, o antepassado a ser cultuado. Por isso, elas eram entendidas como objetos sagrados e, portanto, tinham de ser produzidas sob alguns cuidados especiais. Até os dias atuais, em diferentes sociedades africanas, as máscaras são utilizadas em rituais e danças, né? Veja aí, então, essa fotografia de 2018, dançarinos de Dogons utilizando máscaras em um ritual, né? Tirada, né, no Mali. Veja só. Então, como a diversidade, a África ela é muito diversificada. Então, o continente africano é composto por uma grande diversidade de etnias, vários povos, certo? E culturas, tradições de vários tipos, né? Então, isso reflete justamente também as máscaras, como eu estou retratando aqui para vocês. Justamente as características de cada uma. Observe alguns exemplos dessa diversidade de máscaras, né? Então, aqui, olha, uma infinidade de máscaras que as pessoas utilizavam. Então, em cada região, essa daqui da região de Camarões, né? Então, retrata justamente um tanto da cultura, como também até mesmo do desenvolvimento de determinado setor em cada povo, né? Destaque aqui, por exemplo, na metalurgia, né? Que tinha algumas máscaras feitas em metais. E isso implica muito, muito domínio, né? de uma técnica. Observe aqui uma máscara como essa, né? Então, um trabalho artesanal muito difícil. Bom, o Reino do Congo, né, o reino seguinte que a gente vai falar, o Reino do Congo é fundado próximo ao rio Congo, né, no final do século XIV. Então, a capital desse reino, né, era chamada de Banza Congo. E nele vivia, né, Mani Congo, seu principal governante, como era chamado então o seu líder, Mani Congo. Então, Mani Congo era um chefe supremo. Por isso, podemos dizer que o poder estava centralizado em suas mãos, auxiliado, né, toda aquela estrutura que geralmente os reis têm, os líderes têm, de um conselho, né, de pessoas de sua confiança, chamado também de Conselho Real. O reino era muito forte e estava dividido em províncias, e essas províncias são divisões, cada qual controlada e administrada por um chefe local. Esses chefes coletavam impostos e eram responsáveis pelo controle da produção econômica de cada região. No Reino do Congo havia enormes mercados, né, onde eram trocados produtos, né, como sal, tecidos, metais, vindos de várias partes do mundo. Além disso, uma moeda circulava em todo o reino, facilitando justamente a troca. Observe aí, então a gente já tem aqui uma ideia, né, de organização monetária, certo? Organização monetária. O cristianismo, ele avançou, né? Observa aqui que eu estou falando já do século XV,
século XV, início do século XVI, e estava ocorrendo no mundo, então, as famosas grandes navegações. E sempre essas grandes navegações, elas buscavam rotas comerciais, ao mesmo tempo que ela ia conquistando territórios. Então, um exemplo, né? A chegada dos portugueses aqui no Brasil, o Brasil já foi logo empossado como um território que pertencia à sua metrópole, que era Portugal. E aí o que acontece? Justamente nessas regiões onde os portugueses chegavam, existia ali também o interesse de expandir o cristianismo, a fé católica. Então veja só, no século XV os portugueses iniciaram a exploração do litoral africano em busca de metais preciosos, certo? E rotas de comércio. Em 1483 desembarcaram no Reino do Congo. Muitos chefes locais congoleses se aliaram aos portugueses, que tinham maior poder militar, e converteram-se ao cristianismo. Ao fazer alianças com os portugueses, esses chefes, né, congoleses conseguiam armamentos e apoio dos portugueses para conquistar a maior parte da região. Então, em 1489, o próprio Mame Congo, né, se converteu ao cristianismo. Então, ele abandonou toda aqueles aspectos religiosos que eu já vim relatando para vocês ao longo da aula, e se converteu ao cristianismo. Então, isso vai começar a gerar um problema, né, que ele vai começar, então, a impor o cristianismo para os povos. Então, muitos congoleses, no entanto, recusaram-se a renunciar à sua religião tradicional, aquela religião dos orixás e tudo aquilo. Então, isso reflete em quê? Em conflitos, certo? O fato, justamente, da aliança, essa aliança política militar entre a população do Congo com os portugueses era justamente uma aliança estratégica, porque eles conseguiam justamente armamentos, né, armamentos com a maior tecnologia, domínio da pólvora, mosquetes, né, que permitia, então, dominar outros territórios africanos. E quando eles dominavam esses territórios, o povo que vivia nesses territórios era escravizado. Então, veja só, escravidão no Reino do Congo. O contato com os portugueses deu início a um processo de aprofundamento, um processo de profunda transformação na sociedade congolesa. Não apenas do ponto de vista da religião, não só o fato aqui da expansão do cristianismo, mas também político, econômico e social. Antes da chegada dos portugueses, já havia alguma organização em torno, né, da captura e venda de pessoas, né, escravizadas no Congo. Então, quer dizer, essa ideia, né, dos europeus trouxeram a escravidão. Não, já existia escravidão, era praticada na África há séculos. O que passa a existir a partir de agora vai ser justamente uma intensificação desse processo. Então, a maioria dos casos, né, de escravidão era doméstica. Os cativos auxiliavam no trabalho familiar, realizando as mesmas tarefas que os membros da família. Então, era uma escravidão mais, eu poderia dizer, mais branda, certo? E o que acontecia? O que aconteceu a partir do século XVI? A crescente demanda, né, por mão de obra, porque aqui os portugueses começaram a desenvolver atividade econômica aqui no Brasil. Vamos pegar aqui o Brasil, né, como a produção de cana-de-açúcar. Então, isso demandava muita mão de obra, porque os índios aqui no Brasil, praticamente, os que não tinham fugido, tinham morrido, né, não tinham se adaptado àquelas modificações. Então, os portugueses ampliou drasticamente, né, o comércio de pessoas escravizadas. E o Congo foi um dos principais fornecedores. Então, trazendo então, riqueza e prestígio aos chefes locais. Os chefes da região aí do Congo se tornaram cada vez mais fortes. Como? Os portugueses fornecendo armamentos, né? Então, eles se tornavam, no aspecto bélico, né, de armamentos,
mais poderosos do que as tribos rivais. Então, com isso, eles conseguiam dominar toda a região. Então, em pouco tempo, a manutenção do poder do rei passou a depender das armas trazidas pelos portugueses, assim como artigos de luxo com os quais, o rei costumava presentear os nobres congoleses em troca de apoio. Então, aqui era uma forma, de subornar líderes tribais. Esses produtos, só podiam ser adquiridos em troca por escravos, Então, geralmente, existia esse processo. Então, a busca por novos escravos intensificou as guerras com os povos vizinhos. E, além disso, a própria relação dos congoleses com o trabalho escravo foi alterada. Aquela relação que ficava mais para o aspecto familiar, Você tinha o escravo lá, mas o escravo ele era mais para uma atividade doméstica, foi modificada, foi alterada, porque justamente os portugueses compravam os povos escravizados para utilizar, como mão de obra nas regiões das suas colônias, que eles produziam principalmente cana-de-açúcar, como é aqui o caso do Brasil. Então, ao longo do século XVI, o número de escravizados passou a ser maior do que de pessoas livres no Reino do Congo, fazendo com que toda a produção do reino fosse dependente da escravidão. Olha aí que coisa terrível, Então, o Reino do Congo, ele teve essa marca, justamente de aliança com os portugueses, para justamente dominar as tribos vizinhas. E, dessa maneira, intensificavam a atividade comercial que durou, eu posso dizer aí com certeza, mais de 300 anos, A atividade comercial dos escravos, que os portugueses pegavam na África e traziam para o Brasil. Então, pessoal, resolvam aquelas questões que eu mostrei para vocês, certo? Vou só voltar aqui para vocês frisarem bem ela. Resolva aquelas, são apenas 3 questões, de acordo com o texto que a gente leu. E vocês vão aqui, resolver essas questões, tá certo? Perfeito. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Beleza, pessoal? Qualquer dificuldade, você volta o vídeo, revê, Então, a vantagem da aula no YouTube, é que a aula fica à disposição do aluno. Qualquer hora ele revê. A diferente da aula ao vivo, que infelizmente, se o aluno perdeu, não tem como ele recuperar. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!